Olá, amigos. Vamos começar a nossa aula de hoje, que diz respeito a figuras animais no plano espiritual. E depois vamos tratar também dos espíritos da natureza, né? Então, são dois assuntos que estão no livro A Questão Espiritual dos Animais, correspondente ao curso que nós estamos gravando, né? Bom, então, frente às questões a questões que a gente está abordando aqui no livro, e essa de hoje é uma questão, ou seja, uma matéria de discussão, eu estou colocando aqui para vocês, olha, vale a pena a gente lembrar alguns aspectos importantes da estrutura da doutrina espírita. Kardec, quando ele foi codificando a doutrina, foi estudando o fenômeno mediúnico, ele foi chegando a algumas conclusões. Uma delas é da falibilidade dos espíritos. Então, isso está em Iniciação Espírita, o Espiritismo em sua mais simples expressão, no capítulo História do Espiritismo. Então, Kardec conta como ele acabou reconhecendo que os espíritos que o assessoravam, em sendo as almas dos homens que desencarnaram, eles não tinham a ideia da verdade suprema, mas apenas eles diziam as coisas, respondiam às questões que Kardec formulava, segundo o seu nível de conhecimento intelectual e também da sua postura moral, né? E uma outra conclusão a que Kardec chega também que é importante é do caráter progressista da doutrina espírita. Porque assim, a cada momento que a ciência vai descobrindo coisas novas, e a gente lembra que a estrutura da doutrina espírita é de ciência, só pelo fato de ter uma estrutura de ciência, automaticamente ela é de caráter progressista, né? Então Kardec diz que ou o espiritismo caminhará com a ciência acadêmica ou ela caminhará sozinha, porque completa ele, se uma nova descoberta aparecer e ela for verdadeira, o espiritismo vai reconhecê-la e vai incorporar nos seus textos de informações, né? Então eu trato disso com detalhes nesse meu último livro chamado Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório e Moral como Objetivo. É um livro editado pela Folha Espírita, né? Esse ano de 2019. Logo no primeiro capítulo eu já trato desses assuntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nesse assunto que nós estamos tratando hoje, alguns autores têm uma opinião, outros têm outra opinião, e nós precisamos continuar a estudar para a gente ficar conhecendo cada vez mais o assunto, né? Mas nem sempre, nesse tema que a gente está tratando, e que eu chamo de questões espirituais dos animais, ou a questão espiritual dos animais, existem respostas prontas, né? Então temos que lembrar da falibilidade dos espíritos e do caráter progressista da nossa doutrina espírita. Então, vamos lá, algumas coisas. Quando a gente lê, por exemplo, esse livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma passagem que o autor está conversando com o Chico, e o Chico diz assim, falando do Lorde, aquele cachorro dele, né, que eu já contei caso para vocês. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Vocês se lembram, em aula passada, que eu contei aquele caso que o Chico tinha esse cão. Desculpa, que o Chico tinha esse cão Lorde, que ao desencarnar, o Chico vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde, lembra? Então, depois, Chico continua. Nos meses que se seguiram, quando José ele vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Ou seja, era uma figura de animal no plano espiritual, não é? Então a gente começa a perguntar, que tipo de natureza é essa figura do animal no plano espiritual? Será que é o princípio espiritual do animal? Será que é a forma de pensamento, né? O que será isso? Vamos lá. A gente pode ver em vários livros da literatura espírita citações que nos levam a essa pergunta: qual a natureza dessas figuras de animais no plano espiritual? Por exemplo, no Miranda, em Diálogo com as Sombras, ele fala assim, que quando ele conseguia trazer
os chefes de falanges obsessoras nos trabalhos de doutrinação, ele quase sempre, esse chefe de falanges obsessoras, ele aparecia montado em animais. E eu perguntei diretamente para Hermínio Miranda, uma vez que ele esteve aqui em São Paulo, qual era a natureza desses animais. Ele disse, Silvênia, eu não sei, mas eram animais. E depois, então, eu fiquei conversando com ele e nós chegamos a algumas conclusões. Ou seja, ou é princípio espiritual de animal mesmo, é figura do próprio espírito animal, ou é uma forma de pensamento, ou pode ser ainda espíritos humanos transvestidos como figuras animais, né? É o caso da chamada zoantropia. Até no livro Libertação de André Luiz, tem um caso de licantropia, que é um caso em que aquela mulher aparece, o perispírito dela começa a assumir a forma de uma loba, né? Porque licos do grego quer dizer lobo. Então, a gente fica refletindo sobre esses casos. André Luiz, também no livro Nosso Lar, ele refere cães puxando espécies de trenós. No livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala de aves monstruosas ou de monstruosa configuração. Ernesto Bozano, no livro Os Animais Têm Alma, ele relata 130 casos de fenômenos supranormais de animais com aparição, materialização e visão de animais encarnados. Então a gente volta a perguntar, qual é a natureza dessas figuras animais no plano espiritual? Então vamos especificar isso aí de acordo com aquela conversa que eu tive pessoalmente com o nosso saudoso confrade Hermínio Miranda. Primeira possibilidade, formas pensamento. Na Gênese de Kardec, capítulo 14, item 14, nós lemos lá: o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro, um trabalhador o seu arado e os seus bois. Olha, isso está na Gênese de Kardec, capítulo 14, item 14. Ou seja, é possível a mente humana, né, o espírito encarnado ou desencarnado, ele criar fluidicamente, por isso que eu destaquei aqui, olha, criar fluidicamente a figura de um boi, né? O caso de um trabalhador rural, ele vai plasmar o seu arado, os seus bois. Então pode ser que alguma figura animal no plano espiritual seja nada mais, nada menos do que uma forma de pensamento, né? Produzida pela mente humana. Segunda possibilidade, eu já falei para vocês, né? Espíritos, ou seja, princípios espirituais ou inteligentes de animais desencarnados aparecerem. É o caso do Lorde, né, que eu acabei de referir para vocês aí, já contei em outra aula. Também eu tenho outro caso que que se passou com Divaldo Pereira Franco. Quando eu comecei a estudar esse assunto, antes de publicar a primeira edição, eu estive lá em Salvador, fui visitar o Divaldo, conversei com ele. Divaldo, eu estou estudando esse assunto, eu sou veterinário, eu sou espírita, né? E ele falou, isso mesmo, Ivênia, faça isso. E me contou um caso que depois, quando eu fui editar a primeira edição do livro, eu escrevi uma carta para ele, acho que nem tinha computador naquela época, foi em 1998, está fazendo 20 anos, né? Então ele me respondeu uma carta escrita, de próprio punho, né, como a gente diz, autorizando que eu contasse esse caso no livro e consta do meu livro. Então, o caso é o seguinte, ele me disse que uma vez ele foi a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, fazer uma conferência. Lá chegando, ele foi recebido pela Dona Maria de Virges, que então era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Hospedou-se na casa dela. Quando ele estava chegando na casa de Dona Maria de Virges, acompanhado por ela e outros confrades, ele teve um gesto de recuo de alguém que se assustou. As pessoas disseram, o que foi, Divaldo? Ele falou, foi o cachorro, mas tudo bem, tudo bem. As pessoas disseram, Divaldo, que cachorro? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse, esse pastor aí. Você vê, a mediunidade de Divaldo captou a raça do cachorro que estava aparecendo lá no plano espiritual, né? Aí ele disse para mim, você vê, Gervênia, era um cão espiritual. Então eu voltei a perguntar para ele, falei, meu Deus, o que seria isso, né? Dona Maria de Virges, ele ainda me contou, quando ele disse isso, é um pastor,
Mas tudo bem, a dona Maria de Virgem começou a chorar, porque ela disse: Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Então, qual é uma possibilidade, é uma hipótese, né? Que a gente, é o que eu digo, é uma questão. A gente não tem elementos para jurar que é isso, mas tudo sinaliza, tudo é sugestivo de que o princípio espiritual, a figura espiritual desse animal, da dona Maria de Virges, estivesse ainda lá no ambiente familiar, retido pela afeição que nutria ela e ela a ele, né? Então é uma possibilidade. Esse caso do Lorde, de Chico, está no livro Testemunho de Chico Xavier, da nossa prezada amiga Sueli Caldas Schubert. Vamos a outra possibilidade. Terceira possibilidade, desdobramento de animais encarnados. Será que isso é possível? Olha, quando eu estava escrevendo esse livro, algumas vezes eu tive a oportunidade de conversar com esse espírito Álvaro. Álvaro é um espírito, ele é líder de uma falange de espíritos que cuidam de animais no plano espiritual. E Álvaro, ele me socorreu várias vezes com várias dúvidas que eu tinha, né? E eu perguntei diretamente a ele, eu disse: é possível que animais encarnados desdobrem o seu perispírito e apareçam? Então ele falou: é possível. Isso é possível, sim, mas são casos muito raros, porque, disse ele, o princípio espiritual dos animais e o seu perispírito, ele é muito retido à matéria encarnada, né? Então, isso é possível, sim, mas são casos raros. E eu conto no livro esse caso, Dona Miltes, que era presidente, não sei se ainda é, do Centro Espírita Meimei, em São Bernardo do Campo. Eu fui lá fazer uma palestra sobre a questão espiritual dos animais. Quando eu terminei a palestra, veio a dona Miltz me cumprimentar, muito gentil, e disse: Ervínia, eu tenho uma coisa que eu gostaria de comentar com você. Toda quarta-feira eu participo de um trabalho de assistência a entidades desencarnadas, seres humanos, né? Então ela se desdobra e, juntamente com espíritos amigos, ela vai socorrer entidades que desencarnaram particularmente em mortes violentas. E ela me disse que estavam cuidando de uma moça chamada Pedra, que tinha desencarnado já há um tempo e não acordava, não acordava, não acordava. De repente, a dona Milton disse que uma quarta-feira, ao se desdobrar, ela viu um cachorrinho branquinho peludinho ir pulando na frente, latindo, pulando na frente, até chegar ao leito da moça. Começou a latir, latir, a moça despertou, pegou o cachorrinho no colo e dizia chuchu, chuchu, e abraçava e beijava o cachorrinho. Então, penso eu que o plano espiritual, como essa moça estava tão magoada da vida que ela não queria despertar, mesmo no plano espiritual, o plano espiritual usou esse cachorrinho, que era de afeição dela, para poder despertá-la. Porque essa moça, ela morreu tão magoada com a vida por um desentendimento que ela teve com o pai, ficou muito tempo morando na rua, que ela não queria despertar, ela estava desiludida da vida, né? E o plano espiritual usou esse cachorrinho para despertar a Pedra. E a dona Milton ainda me disse que nas outras semanas em que o tratamento dessa moça se continuou, o cachorrinho estava lá com ela, né? Então eu falei: dona Milton, é muito importante para mim saber, esse cachorrinho estava encarnado ou desencarnado? Ela falou: eu não sei, mas o cachorrinho estava lá. Então, é uma possibilidade, eu repito, né? Uma hipótese que esse cachorrinho estivesse encarnado e em desdobramento ele estava aparecendo lá para assessorar o despertamento dessa moça, né? Então, olha, tudo nós estamos tratando em termos de possibilidade, né? De questão. Vamos a outra possibilidade, quarta possibilidade, zoantropia. Lembrando que zoo é animal e antropós do grego é ser humano. Então, é uma figura misturada de características humanas e características animais. Então, vamos lá. No livro Libertação de André Luiz, eu acabei de referir para vocês aí no início da aula, tem um caso de licantropia. É uma variante da zoantropia, né? Porque licos do grego quer dizer lobo. Então, eu não sei se vocês se lembram, quem leu esse livro,
e eu recomendo fortemente esse livro Libertação, tem uma mulher, ela tem uma porção de procedimentos inadequados, né? Ela tem uma carga no perispírito muito grande, ela chega ao plano espiritual e o chefe da falange obsessora, que é Gregório, ele começa a interpelar a moça, ele vê no perispírito dela muitas manchas, e ele começa a dizer, você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Com o poder magnético dele e a força hipnótica dele, ele sugestiona a coitada da criatura e ela mesmo começa, ela aceita a sugestão dele, a sugestão hipnótica dele, e ela mesmo começa a transformar o seu perispírito, que passa a assumir a forma de uma loba, né? Um caso de licantropia. Agora, eu me lembrei e trouxe aqui para falar para vocês que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 5 e 6, ele fala, ele fala do pensamento de aceitação ou adesão. Porque não é assim, não é o obsessor que vai transformar o perispírito da outra. Ela mesma é que vai transformar o perispírito dela se ela aceita a sugestão do hipnotizador, do obsessor, né? E ela tem, então, um movimento de adesão. Ela aceita, aquilo incorpora na mente dela e ela mesma é que modifica o perispírito dela. Porque ninguém modifica ninguém, né? Quando a gente aceita a sugestão do outro, o palpite do outro, é que nós mesmos é que conferimos no nosso perispírito, no nosso corpo, algumas modificações, né? Então, isso tudo está inserido na lei de afinidade e de sintonia. Esses estudos são tão bonitos, né? Eu gosto muito de estudar esse tipo de assunto. Bom, falando dessa quarta possibilidade, que é a zoantropia, eu lembro para vocês o caso de Nabucodonosor, foi rei da Babilônia, e esse relato está no livro bíblico de Daniel, capítulo 4, item 33, né? Essa figura que eu estou mostrando para vocês é de William Blake, pintor, né? E então eu estou perguntando, será que ele conseguiu retratar, ele teve essa inspiração mediúnica de retratar no corpo físico de Nabucodonosor o que estava acontecendo no seu perispírito, né? Porque o que diz o texto, olha, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha, ele então está representado numa figura absolutamente zoantrópica, né? Uma figura, ou melhor, zoantropomórfica, que tem características humanas e características animais, né? Vamos aqui para o próximo slide, para mostrar para vocês que Nabucodonosor conseguiu se redimir desse processo obsessivo grave, né? Porque no item 34, no versículo 34 desse mesmo capítulo 4 do livro bíblico de Daniel, está escrito: ao fim daquele período, que era de 7 anos, está relatado lá, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Você veja, eu não estava acabando de dizer que ninguém modifica ninguém. Ele mesmo, como aconteceu com André Luiz, né, quando estava no umbral, nos seus 9 anos de pós-desencarne, André Luiz se lembrou um dia da oração que a mãe fazia. E Nabucodonosor também, ele deve ter tido algum momento de lucidez, né, que estava no banco de memória dele. Então ele, olha, ele levantou os olhos ao céu, percebeu que o entendimento havia voltado e louvou o Altíssimo. Ele saiu do processo obsessivo. Isso é muito bonito, né? Coisa bonita mesmo. Bom, então, quando a gente fala em animais e erraticidade, porque em vários lugares da obra espírita está dizendo que não existem animais da erraticidade, ou seja, desencarnados, né? Então, vamos tratar um pouquinho desse assunto. No dicionário Caldas Aulete, que eu tenho aqui na minha casa, está escrito assim: errante é o indivíduo que é nômade, sem domicílio fixo. Erraticidade, portanto, é o caráter do que é errático, né? Então, estar em erraticidade é estar em estado
sem domicílio fixo, estado nômade. Bom, e ainda continua esse dicionário dizendo que, para o Espiritismo, erraticidade é o estado dos espíritos durante os intervalos das encarnações. Esse, de fato, é o conceito que a gente tem de modo geral, né? No Livro dos Espíritos, no item 224, Kardec pergunta: o que é a alma nos intervalos das encarnações? Resposta: espírito errante que aspira a um novo destino e espera. Olha, eu vou mostrar para vocês agora algumas citações da obra espírita, particularmente de obras da codificação, que vão complicando esse conceito de erraticidade. Então, olha aqui a resposta da 224. Espírito errante é aquele que aspira ao novo destino e o espera. Vamos para frente. Continuando ainda. No item 600 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca: a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. Olha, aqui a coisa começa a complicar muito, porque se a gente tinha aquela noção que a erraticidade é o estado do espírito entre duas encarnações, e aqui ele não está unido ao corpo, mas não é um espírito errante, então vamos ver por quê. O texto continua. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Olha, isso está no Livro dos Espíritos, questão 600. Vamos para frente. Livro dos Médiuns, item 283. Kardec pergunta: pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta: o princípio inteligente que animava um animal fica em estado latente após a sua morte. Os espíritos humanos, imediatamente o utilizam para animar outros seres. E o texto continua. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Olha, isso é uma questão, porque a gente não tem resposta pronta, né? Porque vejam bem, olha, lembra que eu falei do nosso lar de André Luiz, que ele diz que existem cães que puxam espécies de trenós? São figuras animais do plano espiritual, né? O chuchu daquela menina que é relatado pela dona Miltes, aquele obsessor que vem montado em animais. Então, o que são essas figuras, né? A gente fica sem uma resposta. Eu acho que essa confusão toda, ela acontece pela complexidade do conceito do que seja espírito errante, o que está na nossa doutrina, né? Porque olha o que a gente já viu aí para trás. Então, espírito errante é aquele que está em intervalo das encarnações, que aspira a um novo destino e espera, que pensa e age por sua livre vontade, que tem consciência de si mesmo, não é? Então, o conceito de espírito errante está muito complicado. Agora, eu pergunto, como explicar espíritos humanos em graves condições de alienação mental, como é o caso dos ovoides, relatados por André Luiz no livro Libertação, né? Então, a Margarida, que está sob processo obsessivo grave, ela tem vários ovoides acoplados nela que estão vampirizando o seu fluido vital, a sua energia vital. Esses ovoides são espíritos humanos, completamente desorganizados na sua estrutura perispiritual. Então, eles não aspiram um novo destino, eles não pensam e agem por sua livre vontade e não têm consciência de si mesmo, não é? Então, o que eu quero dizer para vocês, lembra lá no começo que eu disse que Kardec falou da falibilidade dos espíritos, do caráter progressista da doutrina espírita, frente a tudo que eu estou mostrando para vocês, essa variação de conceito do que seja espírito errante, nós estamos diante de uma questão muito complicada, não é? Conclusão, não existe resposta pronta para essa questão da erraticidade dos animais.
Então, nós temos vários exemplos na literatura espírita mostrando figuras animais no plano espiritual. Agora, qual a verdadeira natureza desses animais? Nós vamos explicar segundo o que nós vimos lá para trás, segundo possibilidades, segundo hipóteses, né? Sem ter a pretensão de buscar respostas prontas em relação a isso, tá bom? Bom, vamos ao nosso último item, espíritos da natureza. Quando eu comecei a estudar esse assunto dos animais, eu comecei a me perguntar, olha, essa coisa que a literatura europeia fala de gnomos, duendes, fadinhas, silfos, elfos, né? Será que são o quê? São espíritos humanos, são espíritos animais, são figuras espirituais de animais, não é? Então eu fiz um estudo a respeito disso. Também em relação ao Brasil, no nosso folclore nós temos a figura do Saci, da Cuca, da Caipora, do Curumim, não é? Será que são o quê, não é? Por exemplo, o boto lá na Amazônia também, né? O Saci, a Caipora, a Cuca, né? Então, eu não sei realmente o que representam isso. Vamos estudar o assunto, vamos ver o que a gente tem aí. Então, Livro dos Espíritos, item 103. Lá na classificação dos espíritos, existe a classificação de chamados espíritos levianos. Olha o que está escrito lá. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados de duendes, diabretes, gnomos, trasgos. Pronto, o Livro dos Espíritos está classificando como espíritos humanos levianos essas figuras que como gnomos, duendes, diabretes, etc e tal, né? É outra questão, também não tem resposta pronta, não. Vocês querem ver? Livro dos Espíritos 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa? Resposta: uns sim, outros não. São animais do último grau os que realizam estas coisas. Porque vocês se lembram, por exemplo, daquela passagem de Jesus, que os discípulos estão numa barca e tem uma enorme tempestade, eles estão temerosos, né? E Jesus chegando, ele repreende a tempestade. Ora, é claro que Jesus não está repreendendo a tempestade, que é um fenômeno físico, né? Mas está repreendendo os agentes espirituais, os espíritos da natureza que provocam esses fenômenos, né? Tá no próprio texto, tá essa explicação. Então, aqui já seriam animais do último grau. Olha como isso é questão, né? Porque a 103 está falando que são espíritos humanos, e aqui já estão falando que são espíritos animais do último grau. Vamos para frente. No livro Libertação, de André Luiz, que eu já citei, o mentor é Gúbio, no capítulo 4, existe uma descrição de que eles estão numa colônia purgatorial, ou seja, num plano umbralino, onde existem milhares de criaturas de inteligência subhumana. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo. Estão prestando serviços na natureza, candidatam-se à humanidade. Então, o André Luiz está dizendo nesse texto, e eu cito a fonte sempre, viu, pessoal? Para que vocês possam recorrer à fonte e verificar o texto na sua totalidade, né? Porque eu cito aqui uma coisa resumida, né? Mas quem quiser vai lá no capítulo 4 de Libertação e lê o texto todo, né? Então, conclusão, segundo esse texto, esses espíritos que fazem serviço na natureza, eles estão entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo, ou seja, estão naquele período adentrando a dimensão humana, né? Candidatam-se à humanidade. Então, bate com aquela informação anterior, são animais do último grau, né? Então, vamos indo. Na questão 583A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, esses espíritos, ele está dizendo, os espíritos da natureza, pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta, segundo seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam.
Os que executam as ações materiais são sempre de uma ordem inferior. Então, mesmo entre os espíritos da natureza, tem aqueles de ordem mais inferior, eles são comandados por outros, né? E eles executam os trabalhos materiais, enquanto os outros que já mandam são de uma ordem mais, já tem uma dimensão, uma ação inteligente, né? Então, entre eles já existem ordens diferentes também. Na questão 539, Kardec pergunta, do Livro dos Espíritos, em tempestades, a atuação é de apenas um espírito da natureza ou eles trabalham em massa? Resposta, em massas inumeráveis. Portanto, na produção desses fenômenos, tempestades, tufões e outros fenômenos, né? Então, esses espíritos da natureza trabalham em massas inumeráveis. Em Mateus, eu acabei de citar para vocês, capítulo 8, versículos 23 a 27, tem aquela passagem que Jesus apazigua a tempestade. Olha o que está escrito lá. Repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Então é claro que Jesus não repreendeu os ventos nem o mar, mas sim as massas inumeráveis de espíritos da natureza que estavam provocando aquela tempestade, né? E no livro Libertação, e o mentor é Gúbio, ele diz, o Gúbio em determinado momento, esses indivíduos, os espíritos da natureza, são inclinados ao bem ou ao mal, na dependência do tipo de influência que sofram, dada a característica infantil de suas mentes. Então vocês vejam a nossa responsabilidade, o nosso respeito para com esses indivíduos, que são seres espirituais em evolução, né? Eu tenho para comigo que devem ser mesmo aqueles espíritos que estão saindo da chamada animalidade anterior, como refere André Luiz, para os níveis da espiritualidade humana, né? Estão em processo evolutivo, portanto. Bom, eu trago para vocês ainda mais uma informação que eu encontrei da Revista Espírita Allan Kardec, lá de Goiânia, ano 5 de 1992. Eu estive lá num congresso nessa data e comprei essa revista lá da Revista Espírita Allan Kardec. Tem uma matéria que da capa da revista, aqui está escrito, olha, os elementais, né, elementais e elementares ou espíritos da natureza, fadas, gnomos, eles são realidade ou ficção, né? Então fizeram uma entrevista com Divaldo Pereira Franco. Então Divaldo diz assim, olha, a maioria são não evoluídos, ainda não tiveram reencarnações na Terra. Eles se mostram em pequena dimensão, vivem o período intermediário entre as formas primitivas e as hominais. É o que está no Livro dos Espíritos também, né? E quando perguntam para Divaldo onde é o habitat desses indivíduos, o Divaldo responde, o seu habitat é a erraticidade. Lembro de todo o nosso comentário na primeira parte dessa aula, né, falando da questão que é essa tal de erraticidade para os animais, né? Então, Divaldo está dizendo que esses espíritos da natureza não são os seres encarnados, eles são os seres que vivem na erraticidade, ou seja, no estado de desencarnados. No Livro dos Espíritos, questão 537A, tem uma pergunta. Eles vivem no interior da Terra? Porque existe no folclore europeu também essa possibilidade, né? Resposta, não habitam precisamente a Terra. Isso bate com a resposta do Divaldo, olha, seu habitat é a erraticidade. Então, olha quanta coisa nós temos ainda para estudar em relação a esses seres, né? E para terminar, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Nesse livro de Arthur Conan Doyle, né? E essa foto eu tirei desse livro, ele comenta o caso de um fenômeno que se tornou artigo de uma edição de Natal de 1920 da revista The Strand Magazine, né? E é relatado pelo livro O Espiritismo do Conan Doyle, que é o criador do personagem Sherlock Holmes, né?
Então é assim, olha, apareceu essa foto aqui, circulou por vários locais, então ficou aquele folclore na Inglaterra, em 1917, das fadas de Cottingley, que seriam então fadinhas que essa menina teria conseguido fotografar, que estariam lá no jardim dela, né? Então, depois de muito tempo, sob pressão, essa menina, que é a Frances Griffith, de 9 anos, ela acabou contando que, juntamente com a sua prima Elsie Wright, de 16 anos, elas fizeram uma composição fotográfica, uma coisa assim, e que não era nada a realidade esse caso das fadas de Cottingley, né? Mas, enfim, pode ser que vocês encontrem por aí esse relato e comecem a perguntar. Então, eu já estou mostrando a fonte para vocês, que é desse livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, que ele cita o caso dessas fadas de Cottingley, que não são fadinhas na realidade, e se tornaram um objeto de folclore lá na Inglaterra nesse ano de 1917, né? Então, olha, meus amigos, vocês perceberam quanta coisa a gente tem que continuar estudando dentro da doutrina espírita, particularmente em relação a alguns assuntos relacionados aos animais, né? E a nossa aula de hoje foi justamente em cima de duas questões, ou seja, de duas matérias em discussão. A presença de figuras animais no plano espiritual, que nós só podemos comentar ou só podemos referir mediante possibilidades, mediante hipóteses, e também essa questão dos chamados espíritos da natureza, né? Então vimos também aí alguma literatura sobre isso, para que a gente tenha fundamento para continuar a estudar, continuar a comentar, e quem sabe um dia ter alguma resposta, não digo definitiva, mas uma resposta mais consistente, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.